Olá, minha gente minha, nova temporada do 3P Podcast. E aqui, você já sabe, são histórias inspiradoras de profissionais e empreendedores que descobriram o seu propósito, assumiram seus processos e aproveitam a sua plenitude durante a sua jornada. E se você é um apaixonado pelo que você faz ou conhece algum profissional que é apaixonado, que te entrega o melhor que ele faz, com toda a paixão, com toda a expertise que ele tem, e você se sente agraciado por isso, essa mesa aqui é para você, porque hoje eu estou aqui com 3 convidadas maravilhosas. É uma honra ter vocês aqui. Muito obrigada pela presença de cada uma de vocês. A Carla, a Dani e a Kátia, muito bem-vindas, tá? Muito bem-vindas a esse lugar aqui. Muito obrigada, Will, por abrir mais uma vez o estúdio pra gente. W10 Podcast, quer dizer, W10 Estúdio, o melhor estúdio de podcast de Niterói. Estou aqui com as melhores profissionais também, que estão começando esse ano aí com novos projetos, né? Nova estrutura, né? Novos caminhos para seguir. E eu vou deixar essa mesa aqui liberada para vocês se apresentarem. Vou estar começando com a Kátia. Bem-vinda, Kátia. Obrigada. Pode se apresentar agora. Então, o prazer é meu de estar aqui, né? Junto com vocês, mulheres aqui tão especiais. Eu me chamo Kátia Nunes, sou corretora de imóveis, trabalho em Niterói, né? Eu trabalho com imóveis na planta, lançamento e imóveis prontos. E eu, assim, trabalho na Spin Imobiliária, né? Eu estou há 4 anos como corretora de imóveis. E é um prazer trabalhar como corretora, né? É um prazer, é um propósito. É um propósito. Assim, né? Como que é isso, o propósito, né? Porque é realização de famílias, de vidas, né? Onde você participa, né? Os meus clientes permitem que eu participe da alegria deles, né? Ajudando a encontrar um novo lar. Então, estou muito feliz aqui. Realização de sonho. Muito bom, muito bom. E você, Dai, se apresente agora, o palco é seu. Bem, eu sou a Daiane Lima, mas todo mundo me chama de Dai, como você mesmo acabou de me chamar. Eu trabalho com estética, mas é mais na massoterapia. Então, o meu foco mesmo é liberação miofascial, sou especialista em liberação miofascial e drenagem linfática. Esse ano que eu venho focando mais na liberação miofascial para atletas, pessoas que praticam atividade física. Deixa eu te perguntar, o que é liberação miofascial? Que nome complicado. E não tem nada a ver com o rosto. Eu pensei no rosto. Todo mundo pensa. É a musculatura, só que a nossa musculatura se chama fáscia. Aí, liberação da fáscia. Olha, aprendendo. Que pra mim, se perguntasse qualquer lugar, eu ia falar que era alguma região do rosto. Do rosto. Todo mundo pensa, muito o que você faz no rosto? Não é no rosto. Que legal. É no corpo. É no corpo. Sabe quando... Não sei se vocês malham aqui. Eu sim. Eu malho. Todas malham? Então, sabe quando a gente pega um dia pra malhar bastante, que quando a gente chega em casa, tudo fica duro? Sim. Ou então quando a gente fica muito tempo sentado, que a lombar grita. Vai de Torcilax, paracetamol, tudo. Eu pego, coloco minha cliente deitada e fico liberando essa fáscia, a liberação miofascial. Os nódulos, quando a gente aperta aqui, a gente sente aquelas bolinhas. Eu vou tirando isso tudo. Que delícia. E assim, não é só para quem pratica esporte, né? Para quem faz movimentos repetitivos também. Isso. Muito interessante, gente. Bom. Já me senti, assim, convidada, porque fica muito tempo sentado ou muito tempo em pé, né? Aí, falando em ficar muito tempo em pé, agora... Pois Carla, fala com a gente. É um prazer, né, estar aqui com vocês. Fico muito feliz de estar conhecendo, né, mulheres empoderadas, empreendedoras, né? Meu nome é Carla Dias. Gravem bem esse nome, que vocês vão ouvir falar muito desse nome. Eu sou cabeleireira, né, há 20 anos. Hoje, meu nicho, eu estou levando mais para cabelos crespos e cacheados, né? Eu sou instrutora também, dou aulas, ensino o que eu sei de fazer de melhor, que é trabalhar com cabelos, levantar a autoestima de mulheres, né? E que eu amo fazer.
Ai, maravilhoso, propósito maravilhoso. Não só você saber fazer, uma expertise, mas também entregar, ensinar outras pessoas a fazerem, né? Você também dá aula, né, Dani? Sim. Dani, não Dani. Dai. Por isso que Todo eu falo, mundo chama de Dai. Gente, mas é porque eu fico na dúvida de chamar de Daiane ou Daniela, aí eu chamo Dai. Então, mas eu falo assim, a gente vai falando com as pessoas, mas no final das contas a gente esquece os nomes, mas os rostinhos ficam no nosso coração. Verdade. Gente. Então, gente, vamos lá. Como é que vocês encontraram paixão, né? Esse ano eu quero falar muito sobre isso, sobre os apaixonados pelo que fazem, porque se a gente não gostar do que faz, ainda mais nos tempos atuais, que é tudo tão corrido, tanta cobrança, tantas coisas, né? Principalmente para quem trabalha por conta própria. Então, se você não tiver paixão, a gente fica com saudade dos tempos antigos, né? Verdade. Então, a gente tem que ter paixão para cada dia você falar do seu trabalho, para cada dia você entregar o seu melhor, mesmo que você não esteja com tanta vontade assim, você ir lá, né, e fazer uma liberação miofascial com toda a força, né, e interagir com uma família. Isso eu só fico imaginando que deve ser extremamente apaixonante. Alguém que vai realizar um sonho, já me imagino já, tá? Agora, se eu quiser comprar um imóvel, já sei. Foi a mesma coisa que eu pensei já quando pensou, eu cheguei. Já está nos nossos planos. 3 clientes. Então, 4 com ele. Né, vai estar adquirindo mais um imóvel aí. Então, me fala sobre paixão. Como você encontrou essa paixão, esse propósito nessa área que você se encontra? Então, através dos clientes, né? Por a reação que eles têm, né, após a compra do imóvel. A gratidão, né? Eles são gratos, né? Porque conseguiram comprar, que às vezes eles passaram por corretores, né? Que agiram errado, de forma errada e perderam a confiança. Então, quando eles chegam realmente a corretores que passem segurança, né? Você vê que eles estão gratos, porque realizou o sonho, não sabiam, né? Que era daquela forma. Por quê? Chegam muitas pessoas, né, que não sabem como comprar o seu imóvel, não sabem o que tem que fazer, né, qual é o processo, como é que é o financiamento. Então, eu dou total consultoria com relação a isso, né? Eu passo, porque nem todo cliente que chega ele vai comprar de imediato, né? Porque a compra é um imóvel, né, é um bem. Então, ele às vezes tem que se preparar, né, para comprar. Então, eu oriento, né? Eu vou falando qual é as melhores dicas para ele, né? Se tem conta corrente, né? Se ele tem que movimentar, né? Se ele declara imposto de renda. Então, a gente vai falando, né? Eu vou falando a necessidade. Vai se ele esclarecendo quer, coisas que as pessoas nem sabiam que elas precisavam, né? Isso, que nem sabe. Então, como é que está o seu nome, né, no mercado? Tem alguma pendência? Não pode ter pendência, senão não vai conseguir financiamento. Então, a paixão, ela começa com a realização do cliente. Meu cliente está satisfeito, estou realizada, entendeu? Não é só venda, né? O cliente permitir você entrar no particular dele, porque o corretor ali, eu como corretora, eu sei de tudo da vida dele, né? Eu tenho que entender o perfil do meu cliente para poder oferecer aquilo que ele pode, né? Tanto na área financeira, dentro da região que ele quer, o bairro que ele sonha, o que ele procura de um imóvel, né? Então, eu tenho que traçar todo o perfil para poder oferecer o melhor para ele, né? O melhor para a família dele. Né? O que o bairro oferece? Se ele tem filhos pequenos, né? Colégios. Faz um planejamento familiar, isso, né? Olha, esse bairro aqui para você hoje, né? Encaixa na sua realidade. Se, por exemplo, às vezes o cliente, meu filho está fazendo faculdade, então, tem faculdade próximo? Como é que é o transporte naquele bairro? Então, o corretor, né? Eu tenho que ver tudo isso. Eu tenho que me preocupar com isso. Quando eu for procurar o imóvel, né, eu tenho que saber as características daquele cliente. Aí a gente pensa que é só chegar lá, vou fazer um financiamento. Não, olha tudo. Só. Tá vendo que bacana a gente conhecer mais a fundo? Né, que quebra um monte de barreira, porque a gente só fica preso no financeiro, mas os detalhes são muito importantes. E detalhes importantes, né? Cada cliente tem uma característica, né? Cada cliente tem uma prioridade para ele, para a família dele. E a gente tem que estar atento a isso, a ouvir o cliente, né? Corretor.
tem que ouvir o cliente. Em primeiro lugar, ouvir para poder oferecer aquilo que ele quer e realizar o sonho dele. Maravilhoso. Esse é o propósito, esse Então, é a essa é a paixão. Se paixão. você não for apaixonado por ouvir e realizar sonhos, Tem coisa não mais tem como importante ser que um lar? É, com certeza. E a gente Meu Deus, que sente maravilha. isso, né? Sim. Como cliente, a gente Sente. Você vê que não é uma pessoa que, olha só, é isso, toma Só vender. aí, Só Só vender. vender. Com a sua Não é só renda vender. e fica vou fechar a minha meta, né? Bater Ligado a nisso, eu vou meta. bater a meta Bater. e, tipo assim, próximo. Próximo, né? é. Pois Nossa, não muito pode. bacana. Tanto que quando entra algum imóvel novo, né, lançamento, você lembra do cliente. Vão mandar para aquele cliente, entendeu? Você já está ali, né, no seu DNA, as características do cliente, então eu vou mandar aquela opção para o cliente, né? Olha, lembrei de você, o que você acha? Não é isso que você está procurando? Vamos marcar uma visita, né? Vamos conhecer o local, né? Então é assim. É o a mais, né? Parece que é todo mundo igual, mas não é. Por isso que é um passo importante a gente falar com paixão daquilo que a gente faz. É um atendimento personalizado. Exatamente, né? muito bacana. Humanizado, de você entender, né, também as condições dele. Muito bom. Então, corretor é... Adorei conhecer mais sobre muito a importante. profissão de corretora, né? By Kátia. É isso aí. A minha visão sobre corretora tá Já muito mudou, já mudou. agora. Que bom, hein? Olha que Eis coisa o propósito importante. desse podcast, né, gente? É isso aí. Né? Quebrar um Isso aí, pouquinho essas barreiras e mostrar a fundo. É uma consulta, né? Uma consultoria mesmo. Muito bom. Gostei. Não, é bom que quando a gente vê assim, a gente já quer... então Não, é você assim fica que... até Não, você já fica. Eu acho que eu vou fazer uma consulta, mesmo sem ter condições, mas eu acho que eu vou começar já a analisar. Vou começar. Né? É a pessoa Isso. gente, que começa a ter por aí. coragem. Começa a ter coragem. Precisa ter aí, coragem. é. E fora, tipo assim, pra mim não dá agora. Isso. Mas alguém comenta, olha, eu conheço uma pessoa. que o atendimento... Exatamente. Não, e bom. perguntar a ela mesma, olha, agora sim. não dá. Mas a gente pode ir Isso, traçando um caminhozinho aqui. Deixa eu tirar seu nome do Serasa. Muito legal. Deixa eu... Não, guarda uma renda para dar uma entrada, né? Gente, é muito bacana. Mas olha. eu tenho clientes que, assim, eu tenho 1 ano, 2 anos que a gente se fala. Olha, eu moro no meu condomínio há 5 anos. Eu tenho um fornecedor que fez a minha pia. Ele, essa semana, tem 5 anos. Ele fez a pia do meu banheiro. Ele mandou a filha, contato da filha, para eu poder oferecer a casa, entendeu? Para a gente legal, visitar. muito legal. 5 anos, você pensa assim, a pessoa te esqueceu. Aí você acha que a pessoa esqueceu, né? Você acha. Com essas Mas características do você deixou como. assim. Olha Parabéns. só. Você foi Eu falei assim, marcante eu pra falei ele assim, não Eu até comentei com meu esposo, eu falei assim, gente, 5 anos, ele não esqueceu de mim. Aí eu falei assim, poxa, que bom, né? Virtude Sinal na que- profissão, tá? É, marca tá certo, meio fazendo do certo. jeito certo. Muito bom. E agora você, tá? Chegou a minha vez. Fale sobre a paixão na profissão. Fale sobre a liberação do meu Primeiramente, nosso rosto. Corpo todo. É corpo todo. Mas eu comecei, na verdade, a trabalhar depois que meu filho nasceu. Mas só que de carteira assinada. Só que minha mãe odiou, porque eu sou pessoa que eu não gostei, eu saio. Então, Não gostou. sai. Então, eu trabalhava, durava 1 mês no... É até uma vergonha, minha carteira tá assinada com 1 mês. Uhum. Sai. Não Não, gostei, é que a gente não é pra pensa assim, mim. mas eu penso também assim, se você não se adaptou, você não Sai. tem que, sabe, vai, Tem você que- conheceu ali, período de experiência. Isso. A gente acha que é só do patrão, mas é nossa também. É verdade. Não, é de quem trabalha também. Então, eu não gostei, tudo bem. De forma honesta, você pega seu... Isso. Aí vai. E todos os lugares eu saí bem. Que é uma coisa que o meu chefe sempre falava assim, Dani, do mesmo jeito que você entrou, você tem que sair. Exatamente. Bem. E foi isso que eu comecei a fazer. Ele, já que você não quer trabalhar pra ninguém, ainda mais que eu me separei do pai do meu filho quando ele tinha 1 ano, então eu precisava ficar mais tempo com ele. Então eu falei assim, sabe de uma coisa? Vou fazer um curso, qualquer coisa, e para poder ficar com meu filho. Só que aí que foi que eu errei. Por quê? Eu comecei a avisar o quê? Manicure dá dinheiro. Vou fazer unha. Comecei a olhar O dinheiro. o dinheiro. Não
pesquisei e vi assim, o que eu gosto. Não, fui pelo dinheiro. Mas, no geral, o empreendedorismo, a profissão, né, no nosso país, realmente começa assim. A gente olha aquilo ali, ainda mais na sua situação, né, com um filho pequeno. Então, né, não é nada de criticar. É que viesse um retorno rápido. Aí eu falei, vou fazer unha. Odiei fazer unha. Nossa. Tanto que eu sei fazer tudo. Eu sei fazer... Fiz vários cursos. Fui fazendo curso. Eu terminava o curso, vendia todo o material que eu comprei, vendia tudo e ia para outro curso. E fui fazendo. Até um dia que eu fui chamada para ser modelo de massagem. Porque eu treinava, eu comecei a treinar no jiu-jitsu. Eu treinava, uma amiga minha falou assim, Dani, você tem um corpão com não sei o quê, você tá retida. Eu nem sabia o que significava essa palavra, retida. Eu também não sei. Quando a gente não bebe muita água, fica muito tempo sentado, muito tempo em pé, o nosso corpo, ele drena. Drena os nossos líquidos. Então, quando a gente não faz muito isso, não bebe muita água e tal, esses líquidos começam a se reter. Então, por isso que a gente chega em casa com aquela sensação de peso, inchada, perna cansada, é tudo líquido retido, entendeu? Aí ela falava isso pra mim. Esclarecimentos aqui. Poxa. Ela, Dani, você tá muito retida, você precisa ir lá. E ela tava fazendo o curso e eu fui. Tem que pagar uma coisa? Não, melhor ainda, filha. Vou fazer. Não, o que eu pensei? Vai receber. Vou receber e não vou pagar por isso. Fui. Fizeram a massagem em mim. Ela, mas vai ficar todo mundo olhando. Eu falei, não, tudo bem. Bota um paninho aqui no meu olho e eu fico sem vergonha nenhuma. Eu fiz. Quando eu me olhei no espelho, eu olhei assim. Aí eu falei assim, eu acho que o nosso olho engana muito. Aí eu olhei assim e falei assim, eu vi um pouquinho de diferença. Ela, um pouquinho? Por isso que eu gosto de tirar foto. Aí me mostrou a foto minha antes e depois. Eu falei, meu Deus! Eu tava assim, ela. Aí ela foi me explicando. E quando eu vi o meu resultado, eu fiquei, cara... É isso que eu quero. Eu vou transformar, eu vou fazer isso. E como eu tava nesse ritmo de faz um curso, larga, faz um curso, larga. Eu fazia o curso todinho, largava. Aí eu tava terminando de fazer o curso de cabeleireiro, eu terminei, não gostei porque fica muito tempo assim com o secador. Aí eu falei assim, vai me dar... Entendi. Toda cabeleireira tem, você tem? Não. Todo mundo me pergunta isso. Incrível. Mas eu sou abençoada. Eu sou abençoada. Graças a Deus. Aí eu falei, vou lá... Terminei o curso num dia, tirei a foto que eu fiz o curso, vendi tudo e fiz o curso de massagem. E comecei a fazer lá perto de casa e tudo mais. Fui gostando dos resultados. Aí eu falei assim, cara, é isso. É isso. Me encontrei e é isso aqui. E passei por isso durante 3 anos, fazendo só drenagem, fazendo mais curso para melhorar. Que o meu pensamento é, se eu quero ser conhecida, reconhecida, eu tenho que melhorar o que eu tenho. Sim. E se é isso que eu encontrei para fazer, é isso que eu vou fazer. E fazia, na minha área, um curso atrás do outro e tudo mais. Cheguei a fazer a faculdade de Estética e Cosmetologia, me deu uma visão melhor. Ela fez as minhas fotos da formatura. Aí eu decidi que eu não queria ir para a área da estética em si, que é botox, essas coisas. Eu quero mesmo a massoterapia. E fiquei na drenagem. Quando aumentou os meus treinos, que eu comecei a fazer jiu-jitsu, aí depois eu entrei fazendo Muay Thai, uma luta atrás da outra, e eu ficava igual um robô, aí eu precisava de alguma coisa. E as minhas drenagens não ajudavam. Não ajudava, até que meu professor falou. E eu pesquisando na internet também, ventosa terapia. Sabe? Aquelas bolinhas. Sim, maravilhoso. Maravilha. Relaxa o corpo. Você fica toda roxa. Mas fica marcada. Fica marcadinha. 15 dias lá com aquelas bolinhas lá no corpo. Mas relaxou. E quando eu comecei a treinar também, é isso que indica a gente fazer. Me indicaram a ventosa, eu gostei, achei legal. E fiz muito nas pernas, porque minhas pernas ficavam muito doloridas por causa do chute, a movimentação do jiu-jitsu. Eu falei, cara, relaxou pra caramba a minha perna. Vou fazer um curso de ventosa. Fiz o curso primeiro de ventosa. vai ser a modelo, depois você vai... Gostei, então foi isso. É isso. Fiz o cobaia, né? Fiz, gostei. Eu falei, vou implementar isso.
no meu estúdio e comecei a divulgar, olha, porque a ventosa também ela ajuda a relaxar a musculatura. Fiz, gostei, tudo mais. Depois me indicaram a liberação miofascial. Aí eu falei assim, gente, o que vai fazer no rosto? Também estava no mesmo ritmo. O que vai fazer no rosto? Aí o professor falava, liberação é para a tensão do corpo e tal. Fiz a liberação. Uma dor que eu senti, que eu falei, meu Deus. No processo da liberação? Porque como o seu corpo está todo duro, para você tirar essa rigidez, essa tensão, a pessoa tem que fazer um pouquinho de força. Ela joga o peso do corpo dela para cima de você. Ela não faz força com o braço. Então, você vai sentindo esses nódulos passando, esses nódulos. E a primeira coisa que eu falei para a menina que estava me atendendo foi, eu nunca mais volto. Eu nunca mais volto. Você é louca. Nunca mais volto. Aí ela começou a rir. Passou-se 2 dias. O meu corpo tava assim, ó, igual de bailarina. Mole, leve. Eu falei, não acredito que eu vou ter que voltar. É libertador. Eu falei, cara, vou incrementar também. Vou colocar isso daí. Só que chegou ano sempre fazendo divulgação da drenagem, que é uma coisa que eu amo fazer. Eu fui fazer a liberação. E eu comecei a fazer no meu namorado, que ele treina jiu-jitsu também. Comecei a fazer no meu namorado, nos meus amigos e tudo mais. Eu vi que principalmente as pessoas que eram muito fortes, os meninos que malhavam na academia e tal, porque eu cobrava um valor menor. Eu falei assim, vou cobrar um valor baratinho só para eles virem e também para eu treinar. E como é que, né? Aí eu falei assim, eu vou treinar neles. Comecei a treinar e todos eles a mesma coisa. Cara, isso é muito bom, que não sei o quê. Faziam que nem eu falei, não volto mais porque dói muito. 2 dias depois, olha, e só feedback legal. Eu falei, cara, eu tô gostando de 2 coisas, gostei de 2 coisas, que foi a liberação e a drenagem. Então, eu vou me capacitar, vou me especializar nessas 2 coisas, porque eu amo tanto a drenagem, que eu gosto de ver o rosto das meninas que chegam lá, estão um pouquinho, às vezes, com a autoestima baixa, né? Querem alguma coisa para melhorar. E, às vezes, só fazer os cílios não é o suficiente. É o corpo. Aí, e a sensação de inchaço sempre deixa a gente assim, né? Atrapalha a principalmente autoestima, né? no pós-menstrual. Aquela, parece que eu tô grávida, que eu não sei o quê. Aí, eu falei, não, é isso que eu vou colocar no meu estúdio. Então, hoje, eu me especializei em drenagem linfática, me especializei em liberação miofascial. Como não tem muita procura, porque as pessoas não conhecem muito, o que eu fiz? Vou para os atletas. Porém, todo mundo pode fazer. E até mesmo os atletas que eu conheci onde eu moro, que é em Itaúna, não conheciam. É muito... Pelo nome que você falou, todo mundo que ouve falar acha que é rosto. Rosto. Nunca vi. Não conheciam, mas agora, meu filho, depois todo mundo vai conhecer, vai saber com detalhes o que é. Aí comecei a fazer, fiz nos meninos, chegava no treino, eu treino lá em Itaúna. Então, chegava no treino, vamos fazer uma liberação, deita aí. Peguei um dia, no meu treino, parei o treino, deixei o pessoal lá treinando e fui catando um por um, todo mundo gritando, que não sei o que, isso dói, que não sei o que. Mas a minha satisfação foi, eu falei assim, não, alguém vai gostar. Eu tava meio receosa, eu falei assim, será que ninguém vai gostar e tal? Porque são poucos. Aí todo mundo, cara, doeu, mas eu gostei, todo mundo gostei. E os meninos andando, movimentando o braço, assim. Aí eu falei, cara, que coisa boa, é isso. Às vezes a gente fica com um pouco de dúvida sobre a gente mesmo, né? Ou sobre aquilo que você encontra um propósito em fazer por causa do resultado que você obteve. Então, eu sei que é bom. Eu sei que é bom. Entregar para alguém, ela também vai sentir a mesma coisa que eu senti. Então, você dá aquele recinto, mas você sabe, não, eu sei que é bom, então eu garanto. Eu garanto, foi isso que eu fiz e tô fazendo até hoje. Muito bacana. Você tem Instagram? Tenho. Tem, ela vai dar no final, fica claro. Você tem que divulgar isso, você tem que gravar um vídeo, fazendo, entendeu? Foi isso que eu fiz. Colocar as pessoas falando de como é bom, né? Um testemunho. Isso é legal. Muito e você acaba educando as pessoas, né, dizendo o que é.
Que as pessoas conhecendo. Eu não sabia. Tem que então. falar mais vezes sobre isso. Eu entrei esse 2020, porque drenagem, querendo ou não, todo mundo sabe que, mais ou menos assim, sim. o que não sabe muito bem como funciona, mas sabe o que é. Ah, vou fazer drenagem, vou perder barriga. Agora, 2026, eu entrei nesse foco de 2026 é o ano da liberação. É o ano da liberação. É o ano liberar geral. Gente, conviver com dor não é normal. Como é que é o nome? É liberação facial. Miofacial. Miofacial. Muito bom. E agora chegou a vez dela. Carla Dias! Carla Dias! Isso aí, Carla Dias, fala conosco. Então, eu comecei a me apaixonar pela área de cabelo, né? De salão, foi através da minha mãe, né? Que eu cresci vendo minha mãe trabalhar com cabelo. Aí eu era pequenininha, tinha 6 anos de idade. Fui pra frente da penteadeira. Eu via minha mãe cortar os cabelos, né? Passar a tesourinha assim em volta. Aí eu fazer igual, né? No meu cabelo assim. E você mesmo. E você Fui, passei a tesoura assim, aí arranquei um pedaço da minha orelha. Igual a Dai, só que a orelha não estava no script. Aí eu comecei a ver que eu ia dar pro negócio, como dizem, né? Aí fui vendo minha mãe trabalhar, aí entrei como manicure, né? Acho que quem é da área da beleza sempre passa um pouquinho por cada né, área. Aí trabalhei no salão, no mesmo salão que minha mãe estava trabalhando, eu trabalhei como manicure, aí fiz o curso de cabeleireiro, mas é difícil você estar em um ramo dentro de um salão e você ter a oportunidade para trabalhar em outra coisa, até porque os clientes em si não têm aquela segurança, né? Aí recebi um convite para trabalhar em outro salão como auxiliar. Fiquei 9 anos trabalhando nesse salão, que foi assim maravilhoso. Eu tive um patrão excelente, aprendi muito com ele, então eu juntei o que minha mãe aprendi com minha mãe olhando e ele ali na prática também. Aí trabalhei como CLT muitos anos. Hoje estou com o meu estúdio, né? Tem 3 anos. Fiz minha formação, né, de instrutora. Estou dando minhas aulinhas que eu amo ensinar. E fui para a área do cabelo crespos e cacheados, né? Me especializei porque eu, por trabalhar dentro de um salão tradicional, eu via que tinha um certo preconceito com as cacheadas, com as crespas. Chegavam dentro do salão para fazer uma escova, os profissionais se escondiam na cozinha. Aí, quem ia atender era eu. Então, eu comecei a ver que eu gostava de trabalhar, né, com as crespas e cacheadas. Então, foi quando eu me especializei e também fui para a área de ensinar, também fazendo soltura, né? Eu trabalho com especialidade de soltura de cachos e ensino, assim, com muito amor, pego na mão, eu falo com as minhas alunas que é impossível vocês saírem daqui sem aprender. Maravilhoso. Porque, assim, eu vou nos mínimos detalhes, e geralmente são iniciantes, sabe? E falo, você vai sair daqui, você já vai poder ganhar seu dinheirinho. Não vem com essa de ficar guardando o certificado, não, porque tem que ter retorno. E estamos aí, estou trabalhando, né, no meu estúdio, graças a Deus está crescendo. Sim, essa área do público afro, né? Isso. Tem crescido bastante. Eu ainda não consegui ficar só, né, atendendo minhas crespas. Eu ainda faço alisamento, porque eu tenho muitas clientes antigas, né? Mas, assim, eu consigo atender os 2 públicos e... Aos pouquinhos. Aos pouquinhos vou alcançando isso. Bacana. No Apolo, Na Apolo. em Itaboraí. Muito bom. E deixa eu te perguntar, quando você falou, que quando chegava alguém, né, que tinha um cabelo crespo, cacheado, o pessoal corria. Mas você se especializou também em alisamento. Olha eu aqui puxando a brasa para minha Sim. usar mega liso, né? Você também se especializou em fazer alisamento em crespos? Sim. Que maravilha. Isso é Sim, muito difícil. sim. E eu falo por experiência, tá? Porque é muito difícil alguém que consiga alisar um cabelo crespo. Crespo, eu tô falando crespo, não é cacheado. Não, crespo, não, tem crespo, tem ondulado, muito, cacheado. Fora dessa alçada. Isso. Não, brincadeira, mas mas isso o que eu ia pessoal comentar confunde. agora. É até difícil de encontrar, porque a minha cunhada, ela tem um cabelo crespo, mas a minha sobrinha, ela tem um cabelo
cacheado, bem assim, parecido com o seu, os cachinhos de miojinho. Então era difícil pra minha cunhada achar uma pessoa que alisasse. Exato. E é difícil de cuidar do cabelo da minha sobrinha, porque é um cabelo cheio, é um cabelo bonito, mas é um cabelo fininho. Eu falo porque aquele a minha miojinho. filha, que tem um cabelo crespinho, mas tem cachinho. Tem o meu cachinho. não, o meu é Jackson 5. Eu falo que se eu quisesse, eu botava aquele blackzinho assim, o não é o meu 4. estilo. Esse não seu é. que é o 4C. Entendeu? Então, 4C, C, entendeu? C. Tipo assim, entendeu? Então, a gente, né, graças a Deus, Então, tem vários recursos. Tem esse grau? Tem a vários classificação. graus. Tem do 2, né, ao 4. C. Então, o 2 é o mais fala ondulado. assim, usa seus cachos. Eu falo, gente, Interessante. que cachos? Vocês não têm. É um cabelo tem cacho frisado. no nosso Não, o cabelo crespo, Entendeu? 4, ele não tem cacho. A criatividade do nosso Senhor, ele fez todos os tipos de cabelo. Graças a Deus Todo. que ele deu É. recurso também pra gente, né? Quem Não crê, usar só ele. Hoje em dia também tem uma certa facilidade, que tem vários produtos, né? Sim. Mas, por exemplo, quando eu era criança, a dificuldade era muito grande. Nossa. Então, o que tinha era cortar Joãozinho, né? Porque você não tinha os produtos que tem hoje. Mas hoje, poxa, você consegue cuidar de um cabelo crespo sem passar química, só com produtos naturais, entendeu? Como você... tem pessoas que não conseguem ficar com cabelo natural. É muito trabalhoso. Legal, a gente faz uma soltura. Isso não quer dizer que tem que ficar com o cabelo crespo, sem passar química, sabe? Essa é a ideia que a gente tem que colocar nas pessoas, porque hoje em dia é tudo assim muito a ferro e fogo, sabe? Não, o negro tem que usar cabelo natural, não tem que passar química. Já tive em ambiente também que o pessoal, determinados grupos que as pessoas te olham. Preconceito, né? Com preconceito. Só que minha Gente. filha tem cabelo crespo também, cheio, muito cheio. Aí ela fala, mãe, eu quero uma peruca igual a sua. Eu falo, filha, não tem condição de no dia eu cuidar do meu cabelo e do seu. Tem que ser só o seu. E quando você crescer, quando você cuidar do seu, eu... Isso. Aí eu posso voltar. Mas eu não vou voltar, gente. Eu não tenho vontade de usar meu cabelo. É o que eu tô falando. planos, Então, é o que eu tô falando. Assim, é uma escolha, né? É uma escolha. As pessoas têm esse direito. Esse direito. Mas hoje em dia tem umas militâncias aí que estão levantando bandeiras de que não. Não pode. Tem que ter cabelo. O negro tem que ter o cabelo natural, não pode, fazer nada para poder facilitar o Eu também acho legal. Entendeu? Mas assim, cada um no seu na dia a dia. Exatamente. Entendeu? Cada um na sua realidade. Nem todo mundo. Eu, por muitos anos, eu tive meu cabelo alisado. Eu fazia progressiva. Aí eu tive a minha filha. O cabelo dela é cacheado. E ela ficava pequenininha falando que queria alisar o cabelo. Pequenininha. Mamãe, quero meu cabelo igual ao seu, quero o cabelo igual ao seu. Até que eu falei assim, não, peraí. Vou tentar... Como eu tô querendo ir para um nicho diferente, né? Então, eu vou começar por mim. Para a pessoa poder me olhar, né? Aí entrei pela transição. Fiz a transição. Quando minha filha viu meu cabelo cacheado, você não tem noção. Ela virou para mim e falou assim, mãe, você também tem ninho de mafagafo. Porque o cabelinho dela cacheadinho também ficava... Eu falei assim, cara, é agora. Aí fiquei, já tô mais de 10 anos. Nada mais faz retroceder. Não. É aqui mesmo. E, gente, vocês já falaram um pouquinho aí de como foi, né? Vocês se descobriram dentro dessas profissões, né? Agora eu quero saber, assim, qual foi um dos maiores desafios de vocês terem ingressado no que vocês estão fazendo agora? Se enfrentaram algum preconceito, alguma fala assim, não vai dar certo? Ou, você tem certeza? Porque é uma responsabilidade que a gente tem quando a gente, né, não, é isso que eu quero fazer. Né? E, às vezes, a gente tem essa insegurança. Às vezes, será que vai? Será que não vai? Ou então, algumas falas aí que não deveriam acontecer, mas que sempre acontecem. Né? Como é que foi? Algum aprendizado aí que vocês tiraram depois que vocês encontraram esse propósito? Como é que foi isso dentro do propósito de vocês? Então, eu tenho, assim, para mim, né, desistir nunca. Né? A gente pode desistir. Ainda mais se você vê que tem propósito, né? Você vê assim, Deus respondendo de umas formas, sabe? Se às vezes você tem insegurança, né, de não vai dar certo, a venda não está acontecendo, porque não é fácil, gente. Vender imóvel não é fácil, não é fácil. A concorrência é muito grande, né? E às vezes a gente já está assim, preparado para vender, a gente acha que está tudo certo. Quando vai ver, é um financiamento que não é liberado, é o cliente que não tem a entrada toda, né? É o cliente, a prestação não ficou dentro do que ele queria. Ou desistiu, ou é assim,
o marido quer, a esposa não quer, né? Aí a venda cai, né? A gente fala, a venda caiu. Entendeu? Então você já sonha com o dinheiro na conta, entendeu? Você já faz planos e aquilo não acontece, né? E, então não é fácil. E corretor de venda, né? A gente tem que, é uma constância. Tem que fazer todos os dias, né? Todos os dias você tem que fazer a sua parte. Você tem que marcar visita, né? Você tem que ligar para cliente, né? Você tem que colocar assim seus anúncios nas redes sociais, falar dos lançamentos, estar nos lançamentos, né? Nas convenções. Você tem que estar presente, né? Você não pode se ausentar. Vou ficar desanimada, não acontece nada e vou ficar em casa. Isso não pode acontecer. Você tem que ir para a rua. Na rua é que acontecem as coisas, né? Na rua. Às vezes você está na fila da padaria e tem alguém. Eu costumo estar sempre com o crachá da empresa que eu trabalho. Então, aí às vezes alguém olha para o lado, né? Um corretor, aí vem e te pergunta. Então, são oportunidades que a gente não pode perder. Oportunidade. Em todo lugar é uma oportunidade em potencial. Sim, né? Em todo lugar, né? Olha, são os amigos, né? A gente sempre começa pelos amigos, né? A nossa propaganda, né? E assim, são pessoas que indicam, clientes, né? A maioria das minhas vendas são de clientes que me indicaram. Entendeu? O cliente fica tão grato, né? Às vezes ele nem comprou, mas você deu um bom atendimento. Aí alguém perguntou, o que você falou, né? Alguém perguntou, não, eu tenho essa pessoa, você pode confiar. Então, isso eu tenho para a vida, né? Claro que a família, sim, quando não entra dinheiro, né, aí a família fica, né? O maridão. Não acredito nisso. A responsabilidade. Por que você não muda? Por que você não sai? Eu falei assim, não, aconteceu, não já aconteceu? São 4 anos, né? Eu tenho experiências, né? Eu tenho venda. Então, vai acontecer de novo. A gente tem que entender o momento também, o mercado, né? A gente tem que entender. Acho que o maior aprendizado é a resiliência, né? Constância e resiliência. Tem que se motivar o tempo todo. Quem trabalha com vendas tem que levantar motivado, né? A gente tem que se motivar o tempo todo. Porque não tem ninguém. Porque a gente é que paga a nossa passagem, né? Nossas despesas, nossos custos de alimentação, roupa, tudo é a gente, né? Então, a gente só tem a comissão. O corretor só tem, o salário dele é a comissão. Então, ele precisa vender. E quando ele consegue vender, ele tem que guardar dinheiro. Não dá para gastar. Noção de administração. Entendeu? Então, vai esbanjar. É um processo, né, desafiador. Mas... tem que, né? Você tem que guardar, tem que ter uma reserva no caixinha, né? Porque... senão você gasta tudo, não vai ter. Aí vai ter dificuldade mesmo, né? Você vai desistir. Como é que você vai fazer as visitas, né? Então, eu tenho assim, desistir nunca, entendeu? Não dá para desistir. Se o Senhor fez uma vez, vai fazer de novo. Vai fazer. Muito bom, muito bom. E você, Nay? A gente tá aprendendo, a gente olha assim, começa assim... Vou levando, tô pegando. Eu tô pegando. Eu senti. Isso aí. Não, eu nunca tive apoio dentro de casa. Tudo que minha mãe falava era... Todo mundo lá em casa falava a mesma coisa. Você tem que fazer um negócio que dê dinheiro. Isso não tá te dando dinheiro, né? Aí eu ficava, meu Deus. Aí eu ficava, meu Deus do céu. Eu falei assim, não, mas é isso que eu quero fazer, que não sei o quê. Aí desistia, aí tentava procurar emprego. Não conseguia. Aí eu ficava, caraca, banho de sal grosso. Mas é isso que eu até estava falando com uma amiga minha, que às vezes a gente procura um pequeno apoio. Pra, sabe, ter aquela certeza assim, ai... E quando, no meu caso, eu não tive. Dentro de casa, eu não tive, até mesmo com os meus amigos. Eu falava assim, né, com as minhas amigas, na verdade. Quando eu estava entrando para a drenagem. Olha, eu estou fazendo a drenagem a R$30. Porque, querendo ou não, era creme. Com certeza. Tem que ter pelo menos o custo ali. O você custo acaba, do material. E era material até bom. deslanchar, chegar no ponto que você está hoje, a gente tem que fazer tem que começar. Tem que começar. E eu
não tinha esse apoio nem dos meus amigos. E quando eu pegava para postar uma foto, às vezes pessoas de longe falavam assim, caramba, sou a Adriana, poxa, pena que é longe. E como... Os de perto. E eu comecei dentro de casa. Na época eu era casada com meu segundo marido. Fui casada 2 vezes. O meu segundo marido, ele não me apoiava, mas ele falava assim, você quer fazer? Esse espaço tá aí. Faz. Não apoio, mas também não atrapalho. Né? Quer Já fazer, é uma faz. grande coisa. Eu falei, não, tudo bem, me cedendo. Aí eu fui comprando as coisinhas devagar. Comprei a maca, montei na minha sala de casa. Eu só atendia mulheres, não atendia homens. Até mesmo por uma questão de segurança, Sim. porque ele ia trabalhar, então eu ficava sozinha. Aí eu postava, poxa, mas como eu atendia em casa, a pessoa falava assim, mas aonde você mora não tem condições de eu ir. Que eu morava, não sei se vocês conhecem, o Complexo do Salgueiro. Eu morava lá dentro. Então, a pessoa fica, e eu entendia Segura, isso, a pessoa fica receosa. Porque eu não vou para nenhuma comunidade no Rio. Eu só entro... Niterói é só centro. Então eu entendia, eu ficava muito triste, ao ponto de não querer mais, porque eu falava assim, caraca, quem tá aqui, tá vendo o meu resultado, não tá vindo, os de fora que tá vendo, e não consegue vir. Não consegue acessar você. Não consegue acessar, e dentro de casa, às vezes eu pedia ajuda, assim, compra isso, compra aquilo, não foi você que escolheu? Então... Nossa, muita força de vontade pra conseguir mesmo. Aí eu falava, caraca... Não. E eu não conseguia... Carteira assinada, eu não conseguia trabalhar de jeito nenhum. Por questão de ter que sair cedo, chegava tarde. Nessa época, meu filho já estava com uns 4, 6 anos. E passar esse tempo todo... Eu chegava e meu filho estava dormindo. Eu saía, meu filho estava dormindo. Então, tipo assim, às vezes a gente trabalha tanto para não faltar nada e acaba faltando a gente. Exatamente, o mais importante. O mais importante. Eu falei, não. Aí comecei. Eu falei, não vou desistir, não vou desistir. Eu nunca fui... Meu ex-marido era ateu. E a gente trabalhava na mesma linha. Eu também não acreditava em Deus. Aí uma amiga minha me chamou pra ir pra igreja. E eu tinha acabado de separar dele. Então eu tava numa fase muito mal e tudo mais. Aí eu falei assim, pelo amor de Deus, você tá me chamando pra ir pra igreja, cara. Ela olha, você vai pra igreja comigo? Eu falei, cara, eu não vou, eu não acredito. E eu era tão ridícula ao ponto daquelas pessoas da Testemunha de Jeová ir na minha casa, 8 horas da manhã, pleno sábado, domingo, e eu questionar ali, eu batia, eu falei assim, não, porque eu li ela, não, eu falava, não. Mas aí não é ser ridículo, aí você, de fato, normal. tá fazendo uma coisa certa, é você perguntar. Não, eu questionava, tipo assim, não, o que você tá falando é errado, não é isso não, porque eu li pra te questionar. E eles pulavam a minha casa e não iam mais. Um dia eu fui pra igreja, eu falei com a minha amiga, eu vou pra igreja com você hoje. Essa é a única chance que eu tô te dando. Não me chama mais, né? Não me chama mais. Deus lá de cima assim, aham. Vai lá. Essa é a hora que eu preciso. Não é? Eu só queria uma Eu só queria Só queria que você fosse. E eu tava muito abalada com o fim do meu casamento. E eu lá no meu cantinho, falei assim, eu levei a minha carteira de trabalho. Porque eu vi as pessoas levando a carteira de trabalho, contas... Não acredito no que Mas é aquele negócio, eu não acredito não, mas lá no fundo. Camarada. Então, aí eu botei a mesinha lá, o pastor me olhou, falei boa noite, botei a carteira lá naquela mesinha de oração. Comigo mesma, acabei fazendo uma oração que eu nem sabia que era oração. Então, eu falei, cara... Se for para eu trabalhar, eu vou sair... Amanhã eu vou estar empregada, esse cara vai falar alguma coisa. E, no mesmo tempo, eu estava tentando voltar com o meu marido. Aí eu falei, eu só vou acreditar em Deus se ele falar alguma coisa. E não for o pastor, porque todo mundo sabia que eu tinha separado. Um lugarzinho pequeno. Se outra pessoa vier falar, eu vou acreditar e vou começar a vir. Aí fiquei lá na minha. O pastor me chamou na frente de todo mundo e falou... Deus manda te dizer que você pode guardar essa carteira de trabalho, que, pelo que eu tô vendo aqui, ele olhou assim, só foi experiências de um mês, e que o que Deus tem pra você não é carteira assinada, você vai ter seu próprio negócio.
gente. Aí eu fiquei... Aí você... Aí eu falei, esse Deus já sabia. Era isso que eu queria Tá bom, legal. Obrigada, deixa eu recolher meu documento. Quando eu tava perto do culto acabar, eu fiquei lá olhando assim, eu falei, cara, eu ficava pensando muito nisso, assim. Primeiro, eu não acredito que eu tô nesse ambiente. E fiquei pensando, E a resposta né? que nem veio, assim, numa pergunta que você fez, né? Você falou outra coisa, mas era a resposta que você precisava ouvir. Veio. E depois quase terminando o culto já, aí eu falei assim, eu vou embora, aproveitar que o pessoal tá orando, vou ir embora. Porque aí, sempre no final do culto, a pessoa quer conversar, olha, passa seu número, não sei o quê. Aí eu falei assim, não vou fazer isso, eu vou esperar o pessoal fechar o olho, eu vou embora. Esperta a beça. Pensei que era, queridinha. Pensei que era, queridinha. Quando eu cheguei na porta, eu já sabia o esquema da porta, era levantar um pouquinho pra puxar, pra não fazer barulho. Quando eu levantei, assim, ó, o cara veio, um dos caras lá veio, que tava tocando, veio, me abraçou e começou a falar comigo. Coisas do meu relacionamento que ninguém sabia. Ali... Acabou pra mim. Comecei a chorar. Eu falei... Aí, de início, eu fiquei pensando assim, será que eu comentei isso com alguém? Será? Fiquei. Depois ele foi se aprofundando. Aí eu falei, caraca, cara. Tipo... E daí em diante, eu comecei a frequentar a igreja. Me batizei. E minha mãe ficou muito feliz, porque eu era a única pessoa que... Não acreditava. Que não, dentro de casa não acreditava. E também dentro de casa, obviamente, não ia... pra igreja. Minha mãe católica desde nascença. Aí eu ficava... Aí, de lá em diante, eu comecei a vir. Então, mudei alguns hábitos. Eu já tinha parado de beber... Antes mesmo de ir pra igreja, já tinha parado de beber. Coisa que tinha me consumido também. E de lá em diante, eu comecei a... Então, se Deus me entregou isso... E agora... Agora sim, tá? Eu acredito nele, Isso então... aí. Quem entrou no seu negócio agora, o melhor sócio de todos, aquele videozinho do Instagram que passa e daqui a pouco vem o personagem do Dia Chosen vindo, meu sócio. Aí vai, agora, como eu sempre pedi as coisas pro meu pai, eu falei assim, se Deus é meu pai, então agora eu vou começar a pedir. Eu sou mimada, eu peço mesmo. Meu Deus. Tá certo, adorei. Eu tenho que ajoelhar e orar e pedir? Muito bem. Então eu vou fechar minha portinha. Isso aí. Entra no seu quarto, fecha a porta do seu pai que te vem secreto. Acabou. Isso, e de lá em diante eu só fiz isso. E às vezes, que nem mês de assim... Que nem esse mês de fevereiro. Mês de janeiro. Foi um mês que não teve tanto movimento. Pelo menos na minha área, não teve tanto movimento para mim. Mas eu também passei por muitas situações de dezembro para cá. Então, não divulguei tanto trabalho, enfim. A única coisa que eu pedi para Deus... Eu até pensei em, tipo assim, vou arrumar alguma coisa para fazer qualquer coisa. E só para me manter. Porque o movimento tá fraco e tudo mais. Eu não trabalhei direito em dezembro, porque o pai do meu filho faleceu. Meu filho morava com o pai. Então, assim, meu filho estava 2 anos morando com o pai. Porque eu falei assim, se você não tá me ajudando, Pietro vai morar com você. E nesses 2 anos eu vou investir em curso, cuidar de mim, me dediquei aos meus treinos e tudo mais. E chega final do ano, o pai do meu filho morre de diabetes. Rapaz novo, 35 anos. Nossa. Deixou uma filha de 4 anos. Poxa vida. Triste. Aí eu falei, meu filho voltou a morar comigo, então eu não me senti bem em... Não consegui conciliar trabalho, cuidar. Normal. Aí eu falei, vou arrumar um emprego de carteira assinada. Vou voltar a trabalhar, tentar manter os dois e tudo mais. Aí esses dias mesmo eu tava pensando, eu falei assim, cara, Deus me revelou que ele tá comigo, que ele nunca deixou faltar nada. E graças a Deus, nunca faltou nada. Eu falei assim, tava lá, eu falo muito sozinha. Eu falo, eu pergunto. E responde. Eu respondo, tiro conclusões, anoto, porque eu sou a pessoa que anda com um caderninho, então eu anoto. Eu falei assim, Senhor, eu só quero dinheiro para pagar o aluguel.
o aluguel, que as compras do meu filho eu sempre fiz. Nunca faltou. Então, eu só quero dinheiro para eu conseguir pagar o aluguel desse mês do meu estúdio. A menina fechou um serviço, o dinheiro exato do aluguel. Pronto, é desse assim, jeito. assim Ele mesmo. falou, ele garante. Agora eu vou isso ter que aí. passar pra Carla, porque a hora está correndo. Carla, eu falo muito, Carla. Não que está boa. andando ali. Eu falei, já devo estar aqui umas 2 horas, porque o papo Ele está já maravilhoso. tá bom demais. Ele já tá zerado ali, agora que eu vi. Então, depois a gente Gente. vai ter que acertar esse negócio. Gente. Fala, Carlinha. Então, assim, dificuldades para mim entrar no ramo eu não tive, né? A minha dificuldade foi em fazer a transição de CLT para empreendedora. Sim. Né? Aí Desafio também, você ter aí, essa coragem. aí foi assim, foi difícil porque é o lance de dentro de casa, né? Porque até então tinha o certinho. Aí, quando a gente começa a empreender, as coisas de início começam a apertar mais um cadinho. Que você investe aqui, você investe ali, tem hora que você tem cliente, tem hora que você não tem. Aí o marido chega e fala assim, não é melhor você voltar pro CLT? Não, é melhor você trabalhar de carteira assinada. É isso aí. Melhor. Quinto dia não é. útil do mês de É férias. melhor. Eu acho que não tá fazendo muito, não tá dando muito certo. E eu voltei e falei assim, não, eu vou continuar até... Porque eu tenho esse tempo de experiência. O negócio da gente, ele tem aquele tempo para dar uma guinada, né? Então, eu ainda estou no meu tempo. Calma, vou ficar. É a maturação, né? Não é? E você entender como é que o negócio funciona também, né? Épocas de alta. épocas de Isso, baixa. isso. E assim, e eu tive que... Até minha cartela de cliente mudou, porque eu trabalhava em Caraí. Eu fui para o bairro onde eu moro para montar meu estúdio. Eu não montei aqui porque eu não tinha condições. Então, quer dizer, eu tive que construir clientes novas. Outro mercado. Outro público, valores diferentes, tudo. Então, eu tive que remanejar tudo. E eu falei para ele, não, eu vou tentar, vou me segurar. E aí ele, tá. Mas tinha dia que ele dava aquela escapulia. Daí, o dinheirinho que eu fazia, eu ajudava para poder ele calar, tipo, cala a boca, né? Vamos Dá uma acalmada. Ó, tá vendo? Tá São fluindo. tá fluindo. Só a gente sabe como Os é Todos iguais. Aí, mas graças a Deus tá fluindo. Aí ele sossegou fácil, ele viu que o negócio engrenou. É porque quem empreende mas assim, sabe que tem que fazer. Isso, mas assim, é horrível, né? Você se sente mal, você, né? Porque você quer um apoio. Sim. Você quer que a pessoa que esteja do seu lado te ajude. E não falar assim, vou voltar para trás. Não, pô, vai que eu seguro. Aí teve um momento que ele viu que realmente era o que eu queria. Aí ele falou assim, tá bom, vai lá que eu Ele meio seguro que as pontas. aceitou. Vai lá que eu seguro as pontas. Isso aí. Mas, assim, graças a Deus, hoje em dia tá tudo tranquilo. Ai, que bom, Até desafiador. Que né? bom, é. E aí eu já vou pra parte da plenitude. Aí eu vou começar ao contrário. Plenitude. Hoje você descreve essa palavra na sua vida, na sua profissão, como? Eu ia falar como o quê? Como? Assim, plenitude para mim é uma forma diferente que eu vejo a plenitude. Eu vejo eu como uma mulher, mãe, esposa, empreendedora e que mata um leão a cada dia. Mas com a certeza de que eu estou dando um passo para meu sonho ser realizado. Entendeu? Porque eu tenho um Deus, né? Porque ele me prometeu, ele me garante, ele sempre diz, vai que eu tô contigo. E o resto, para mim, é resto. Isso aí. A plenitude para Confiar. mim é confiar. E muito bom. Nada mais pleno do que isso, andar com um pai que te garante. Aí a gente não precisa de mais nada. Maravilhoso. Pois é que plenitude é estar de bem com a vida. Não, para mim, plenitude é ter Deus dentro de mim, ter minha família, meu trabalho. Isso aí. Entendeu? Estar presente, né? Eu acho que é uma das grandes conquistas de quem empreende e trabalha por conta própria, é você estar mais presente com a família. Eu acho que é uma das coisas que não tem isso, preço. Isso para mim foi assim, primordial, ter tempo para os meus filhos. Isso é plenitude. Maravilhoso, maravilhoso. Fala, Dai. Eu vou falar pouquinho, porque eu também há muito tempo. Não, mas é isso. É ter certeza que eu tô no caminho certo. Que, tipo assim, eu encontrei minha profissão, é isso que eu vou fazer e tal. E trabalhar pra gente, por exemplo, é uma coisa que meu filho tá fascinado, tá vendo agora, eu tô sempre orientando ele tem 13 anos. Eu não trabalho sábado e domingo. Eu só trabalho depois do almoço.
Eu trabalho de segunda a sexta depois de 1 hora. Eu não tenho hora para eu não estipulei hora para sair, mas normalmente saio 7. Eu passo para os meus clientes até 7 horas. Mas se a minha cliente trabalha em Niterói e sai 7... Mas sempre é uma exceção. Mas ter esse... Passar a manhã com meu filho sem ter que sair de casa correndo, sabe? Poder pegar uma quarta-feira... Se organizar para poder pegar uma quarta-feira e ir no cinema com ele. Ou ficar em casa assistindo um filminho, assim... Tá sendo... Estão se curtindo, né? Plenitude. Muito bom. Qualidade de vida. Qualidade de vida. Muito Porque a bom. gente, às vezes, a gente esquece de tirar um tempinho pra gente. A gente esquece. Não pode focar só naquela questão do trabalho. trabalho, só no... Realmente, vamos pagar conta, só no financeiro. Isso. Muito bom, maravilhoso. Só paga boleto, né? Só pagar boleto. Né? Deixa essa parte aí, papai garante. Cuida do que é importante, né? Assim como a gente não pode faltar para eles, a gente também não pode esquecer de ter esse olhar por eles, né? Que são os filhos, família. E a nossa saúde também tem de qualidade, né? Fala, Kátia. Então, plenitude para mim, por exemplo, isso aqui para mim é plenitude, né? Porque esse ano de 2026 tem que ser algo diferente na minha vida, né? A gente tem que dar o primeiro passo, vencer, né, medos, né, vencer obstáculos que às vezes aparecem. E Deus, ele fala, né, com a gente, para a gente ir. E diz, eu tô contigo. Então, a gente tem que confiar. Então, isso aqui, para mim, é a plenitude, porque eu tô aqui, né? Porque o Senhor falou assim, vai, entendeu? Assim, esse ano é da gente romper, né? Romper com certas coisas. Precisa acontecer. E tem que começar por mim. Eu tenho que romper isso em mim, né? Se eu quero vencer, eu tenho que romper e confiar em Deus. Então, para mim, a plenitude é isso. Maravilhoso. Romper, liberar, confiar. Plenitude. É isso aí, gente. Vamos que vamos. 2026 promete, hein? Muita coisa boa. E qual o seu conselho que você daria para as pessoas que desejam empreender, desejam, de repente, ingressar numa área como a sua, que é desafiadora, mas, porém, tem seus resultados, tem seu retorno aí, que não é financeiro, mas que também vai além, né? Além. Todas as vezes que a gente fala sempre de empreender, de trabalhar por conta própria, todo mundo vai visar sempre ao lado financeiro, né? Ou o lado de você poder ganhar muito mais, ou então que vai ser muito difícil. Mas... os desafios valem a pena. Para tudo, né, gente? Não é só no empreendedorismo. Para tudo. Você trabalha no CLT também, se você faz com paixão, trabalhando em lugares que, assim, leva para a vida, as pessoas até hoje. Com certeza. Entendeu? Verdade. Então, tudo tem seu lado bom e seu lado ruim, né? Então, qual o seu conselho na sua área especificamente? Então, na minha área, o conselho é fazer com amor, né? A gente precisa colocar, não olhar o dinheiro, entendeu? O que vai ganhar. Porque, às vezes, as pessoas querem só, né, o valor que vai ganhar. E não é por aí. O propósito é maior, né? Tem que pensar assim, o propósito é maior. Eu não posso só pensar em dinheiro. As coisas não são fáceis. Não é fácil ser corretor de imóveis. Não é fácil. Né? Assim como você falou, matar um leão, a gente mata um leão, né? Porque todas nós mulheres, né, é um desafio ser mulher cada dia, né? Levantar, trabalhar, porque a gente cuida de casa, né? A gente cuida de uma família, administra a casa, a gente sai para trabalhar, ajuda o marido, né? A gente quer ajudar o marido financeiramente, né? A pagar as contas. A gente quer também se realizar como mulher, profissionalmente, né? A realização, a gente precisa disso, faz bem pra gente, não tem nada melhor, né? Porque a gente está ali em família, a gente poder fazer uma viagem em família, e aquela viagem, né, foi financiada, né? Por nós. Por nós, entendeu? Por um imóvel que eu vendi, poxa, né? Eu saí com a família. Eu tenho assim, um hábito de toda vez que eu vendo imóvel, eu saio para a família, para a gente almoçar junto, entendeu? Para a gente jantar junto, mas curtir, comemorar junto, né? Aquela vitória. Então, é difícil, mas vale a pena, entendeu? Não pode desistir. Né? A gente recebe não, mas também recebemos sim. Sim. E com Deus no barco, vai estar tudo bem, vai dar tudo certo. Porque, às vezes, nós temos que passar no deserto, né? Ninguém fica no deserto o tempo todo. É passagem. Deserto é lugar de passagem. É de passagem, né? É de local de passagem. Tem algo para você aprender, né? Para você crescer, amadurecer. Então, permaneça.
entendeu? Permaneça, busque conhecimento, se capacite, né? Não fique só no curso, né, que a gente recebe, que a gente faz para corretores de imóveis. Não, tem o Cresce, né, que é o órgão que a gente tem lá, vários cursos que nos dão conhecimento, que capacita mais ainda o corretor. Então, busque conhecimento, esteja assim, a par do que está no mercado, a concorrência, conheça a concorrência também, né? E vai dar tudo certo. Isso aí. Muito Bom, vai muito dar bom. tudo Bons certo. conselhos. Bons conselhos. Confie em Deus, vai tudo bem. É isso aí. O principal de tudo. Deus. Né? E você, Dai? Você que dá aula, né? Dá aula também, faz palestras e são individuais, turmas, como é que funciona? Tanto em grupo quanto individual. legal. Mas tudo que eu falo para elas, roubando um pouquinho das palavras dela, mas o que eu falo para minhas alunas é porque quando a gente sai de um curso, todos nós, né? Quando a gente sai de um curso, a gente fica meio receoso. Eu falo para elas, você já sabe, então faz. Não espera ninguém te apoiar. Eu já conto logo a minha história. Ó, lá dentro de casa ninguém me apoiou, não. Minhas amigas não quiseram fazer nada comigo, não. Fica esperando, amigo. Já fazer. botou, já deixa tudo bem claro para ninguém deixa ficar... bem claro. Porque se você não expõe o que você passou um pouco, a pessoa pensa que é só com ela. Sim. Poxa, ninguém tá me apoiando, melhor eu arrumar outra coisa. Desiste logo, né? Desiste logo. Então eu falo, não espera, faz, tem seu dinheiro para quando você quiser sair de um canto, você pegar sua bolsa e ir embora. Foi o que eu sempre falei para as minhas alunas, falo para o meu filho também. Meu filho tem 13 anos. Eu falo para ele, você tá de férias, mês que vem você já começa, pensa no que você quer fazer, que senão eu vou pensar por você. Você não vai ficar aí de bobeirinha, não. E a gente tem que ser independente. Tanto nós mulheres quanto as crianças também tem que ser independente, saber fazer as coisas, não ficar dependendo um dos outros para resolver as coisas pra gente, porque senão a gente não sai para lugar nenhum, a gente não vive, né? A gente já tem essa tendência a meio que ficar introvertido, né? Se esconder, né? Mas como ela falou, como você está falando, a gente tem que sair. A gente tem que... Não Menina, pode deixar de se movimentar. Eu tenho muita vergonha de falar. Muita vergonha, Jura? muita vergonha. Eu não falo isso. Eu falo a beça, assim, se eu chegar em qualquer lugar, eu fico horas conversando. Se a pessoa também me der trela, eu fico horas conversando. Vocês estão me dando trela. Mas eu tenho muita vergonha, eu tinha muita vergonha, ainda tenho um pouquinho, de gravar vídeo. Tipo assim, pra postar. Isso aí eu acho também. Sabe? Eu peguei um conselho de um cara que falou e me adaptei a isso, e por isso que agora eu tô conseguindo gravar no meu Instagram. Ele falou assim, você tem TikTok e fica só rodando? Começa a gravar ali, porque no TikTok ninguém te conhece. E é verdade, porque você faz um TikTok, aparece para um monte de gente, mas normalmente não aparece tanto para seus amigos. E quando a gente grava no Instagram, a gente fica com aquele negócio receoso assim, quem tá vendo dos nossos quem vê amigos, os das pessoas próximas. Será que Como ficou é que é a legal? nossa Vou mente, falar né? mal de mim. Como é que é autossabotagem, meu A Deus gente do se céu. autossabota o tempo todo. E é isso que eu falo para as minhas alunas. Vocês estão pegando o TikTok para ficar rolando o vídeo, treinando TikTok. Se vocês entrarem no meu TikTok, tem vídeo meu com a calopsita, conversando com a calopsita, falando com a calopsita falando, eu falando no meu trabalho, eu gravando. O treino é tudo. E treinando. aí você vai destravando. E aí eu vou destravando. Aí agora eu já consigo gravar um vídeo, que nem domingo. Domingo eu fui correr. Participei de uma corrida que teve aqui em Niterói. Eu parei, respirei e consegui gravar um vídeo falando da corrida, falando sobre a liberação miofascial, que ajuda, né, a soltar pro corredor, que melhora e tudo mais. E eu gravei e postei. Não fiquei olhando também, não. É Gravei e exatamente postei. isso. Falei assim, o segredo é esse. Isso aí. Vai primeiro que já ficou bom. É isso aí. Mas, assim, de qualquer forma, a gente tem que quebrar essa barreira da nossa mente, né? De achar realmente o que o outro vai pensar. Se a cada vergonha que a gente tivesse um boleto fosse pago, a gente não tinha conta. É verdade. É verdade. E você, Carla? Assim, eu vou falar para as mulheres da meia idade, vamos dizer assim, da minha idade, né? Que eu tenho 47 anos. Então, para mim sair do CLT para ser uma empreendedora, montar um estúdio, aí, pela minha idade, não é fácil, não foi fácil. E, assim, muitos questionamentos vieram na minha mente.
Ah, você já está velha, você não vai conseguir. Você quer ser instrutora agora? Poxa, por que você não conseguiu lá atrás? Por que você não tentou lá atrás? A minha própria mente já tentava me bloquear. Então, assim, eu digo para essas pessoas que não tenham medo, entendeu? Não se deixam se auto-sabotar, independente de qualquer idade. Você pode, você consegue, entendeu? É só ter força de vontade, que a vida flui. Assim, não pode ter medo. Acho que o medo anda com a gente, mas a gente não pode deixar ele dominar. Exatamente. Entendeu? Eu sempre falo, tá com medo, vai com medo mesmo. Vai com medo É melhor ir mesmo. com medo do que não ir. Porque, no final das contas, a maioria das coisas a gente faz com medo mesmo. Faz com medo, mas não Vai pode muita deixar gente- o medo te travar. O Exatamente. que eu vejo muita gente travando é nisso. Poxa, eu já tenho 30 anos, não vou conseguir. Isso aí. Se eu tivesse começado lá atrás. A única coisa que acontece é que você tem menos tempo. Entendeu? Você só tem menos tempo. Mas isso não quer dizer que você não vai conseguir chegar. Então, vamos embora fazer acontecer. Isso. Entendeu? Então, quando você levanta o telefone pra fazer alguma coisa, não vou não, ó. Você não tem mais 20 anos, não. Não Melhor tem. você- Isso Tem que correr mais, Foi né? aí, Tem que foi correr aí. atrás. Isso aí, foi aí que eu comecei, ó. Eu não tenho mais 20 anos, Nossa, mas eu excelente quero conseguir. conselho. Isso aí, excelente, excelente, maravilhoso. E a gente está vendo aqui que quase é comum entre as mulheres, eu acho que as pessoas, no geral, de quando começa um novo desafio ou tomam uma decisão diferente, de terem quase os mesmos pensamentos, né? De se travar, de se paralisar, de pensar no que o outro vai pensar. Verdade. Né? Enquanto isso, o boleto está chegando. Vamos parar com isso. 2026 é tempo de liberar. Libera, acabou isso. E eu vou falar agora para você que a gente vai estar finalizando. Não sei o quanto do tempo eu estourei aqui, mas depois Ali tá vai zero. me falar. Já foi. Deixa aí a sua frase inspiradora para o ano de 2026 e também suas redes sociais. Tá. Minha frase inspiradora, né? Não deixa de ser. É uma coisa tão dita sempre, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Basicamente isso. Meu Instagram é Carla Dias Ré. Só ir lá, que vocês vão ver todo o meu... Seu portfólio. Isso, de portfólio, meus trabalhos, todos os meus maravilhosos vídeos. também, que né, depois do 3P você Com certeza. vai ter que seguir agora. Com certeza, Sempre, com É certeza. maravilhoso, isso aí. Dai, pode falar suas redes, a sua frase final, algum recado que você queira deixar. Eu não elaborei nenhuma frase final, mas sempre falando para as meninas, para todas e todos, não desistir. Tentar e tentar até dar certo. Meu Instagram é Dai Lima Estética. Dai Lima Estética. Muito bem. Atendimento com hora marcada, vocês sempre, né? Sim. Tá bom. E agora, vez da Kátia? Então, a frase é: seja forte e corajoso. E o meu Instagram é imóveis.katianunes. Imóveis.Katia.Nunes. Aí você tanto atende particular quanto atende também no seu local lá específico de trabalho? Sim, escritório? a gente, a sede, né? Atendo na Miguel de Frias, na sede da imobiliária que eu trabalho. Eu também vou até a casa da pessoa, né? Dependendo. Outra coisa que eu não sabia, Isso. os corretores iam até as É. pessoas. E vamos, Ou é uma exclusividade sua? Vamos porque, às vezes, o cliente, ele quer mostrar o imóvel, por exemplo, que ele vai vender, né? E ele ainda está morando ali. Aí a gente vai lá, avalia o imóvel, né? Faz uma conexão com o cliente para conhecer, passar confiança para ele. A gente leva um formulário para poder anunciar o imóvel, a gente tem uma autorização. Então, a gente leva o formulário para ele autorizar o anúncio do imóvel, né, na nossa plataforma. Então, eu gosto muito de estar junto, entendeu? Conexão. Sim. Marcar visita, né? É importante a gente falar assim, não, por que eu marcar visita Atendimento primeiro? personalizado. Tem que marcar, porque para ele me conhecer, eu conhecer também o cliente, né? Olho no olho, né? Eu gosto do olho no olho, né? A gente se apresentar, se ver, entender melhor o perfil. Muito bom. Fala de novo a sua rede social. É imóveis.katianunes. Muito bom. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês. então Nossos bom. batimentos estão agora Ótimo. começando a diminuir. Né? estamos tranquilas. A conversa foi maravilhosa, muito obrigada. Então, Relaxamos. gente, esse aqui, eu sou Ana Lima, não falei no início, mas estou falando no final. Minha rede social é anafotografia.oficial. E você vai estar convidado, né, a acompanhar a postagem desse podcast na íntegra no
3p.podcast, tá no YouTube, e acompanhar essas meninas maravilhosas que tiveram aqui nessa mesa. Gratidão e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida em 2026. Deus abençoe e muito obrigada.